Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje, que neste então primeiro sábado do mês de março, sábado da segunda semana da Quaresma, hoje dia 7 de março. Um convite a todos neste tempo quaresmal, neste tempo de conversão, de amor. Para iniciarmos, eu iniciei com a música Tudo é do Pai, essa maravilhosa canção. Acredito que tenha saído o áudio, né? Mas esta canção que nos resume a liturgia de hoje. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Cristo e a constância. Perdão, gente. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, ó Deus, que pela vossa graça já nos dais na terra participar dos bens do céu. Guiai-nos de tal modo que nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, a liturgia hoje propriamente nos convida à misericórdia. Neste tempo em que estamos, né? Falar da misericórdia é mais do que comum, né? É muito mais do que comum. É algo essencial falar da misericórdia, do perdão, da graça de Deus. E esta canção do padre Marcelo Rossi, Tudo é do Pai, ela bem nos traz o que a liturgia nos quer falar hoje. Então vamos lá. Hoje, no sábado, né, na primeira leitura da profecia de Miqueias, apacenta o teu povo com o cajado de autoridade. Perdão, gente, aqui no versículo 18. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós e esquecerá nossas iniquidades. E lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade, Jacó, e terás a compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais desde os tempos remotos. Então, meus caros, hoje este versículo, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ele não guarda rancor, ele ama a misericórdia, esquece as nossas iniquidades e lança ao fundo do mar todos os nossos pecados. Então, o sacramento da confissão, propriamente dito, a misericórdia e o perdão de Deus é tudo isso. A misericórdia, perdão. Deus, ao confessarmos os nossos erros, pedimos perdão, Deus esquece o nosso pecado, joga no fundo do mar, como ali propriamente dito. Vou focar nisso, né? A misericórdia, o perdão. Esse é o tempo favorável para isso, né? O Senhor é indulgente e favorável. E para então o evangelho de hoje, que é o ponto principal da liturgia, né? Lembro da parábola do Pai das Misericórdias ou do Filho Pródigo, tanto faz como preferir chamar. Mas, para quem quiser pausar e ler, né? Mas ela fala, primeiramente, que os fariseus, os publicanos, os fariseus e mestres da lei ficavam bravos com Jesus porque acolhia aqueles que, segundo a visão deles, eram pecadores, né? Os publicanos e pecadores, assim como bem fala a liturgia. Então, devo contextualizar que para o tempo de Jesus era muito comum os fariseus e mestres da lei, aquele povo ali, né?
entender como pecador qualquer um que não seja nascido e segundo as leis deles, né? Então, eles eram muito fechados, propriamente dito, né? Então, por isso que Deus manda Jesus, e tem o evangelho de ontem, que era bem claro sobre isso. Mas então Jesus vai contar a parábola. Um homem tinha 2 filhos, né? E o mais novo, pede a sua parte da herança. Então, ele pega e parte, né? Partiu a um lugar distante, esbanjou tudo, 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 gastou tudo, né? E então ele teve que ir trabalhar, depois que gastou tudo, né? Ficou sem nenhum tostão, né? Então ele foi trabalhar num lugar onde mandaram cuidar de porcos. E lá, para matar a fome, ele comia junto com os porcos. A gente já viu essa história, né? Então, só para a gente contextualizar. Então ele acorda para a vida, né? Propriamente dito, isso é para nós, né? Ele reconhece que caiu em si com a comida dos porcos que os comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, voltar para a casa de meu pai, dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele voltou então à casa de seu pai, né? E seu pai, ao ver, corre ao encontro dele, abraça e cobre de beijo. O filho então diz aquilo que ele disse que ia falar, né? Pai, pequei contra ti e contra Deus. Pequei contra Deus e contra ti, e já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no dedo e sandálias no pé. Matai um novilho gordo e fazer um banquete. Porque este meu filho que estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, né? Que sempre permaneceu ao lado do pai, volta escutando toda essa algazarra, né? Uma festa, né? E pergunta ao empregado o que estava acontecendo. E o empregado responde: O teu irmão que voltou, teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Então o pai, saindo, insistia que ele entrasse. Porém, ele vai dizer ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe diz: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas é preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então a gente já conhece essa história, né? Mas é esse contexto para nós. Nós muitas vezes somos este filho pródigo que abandona Deus e escolhe viver a vida. E depois que tudo praticamente desmorona, né? Porque a vida sem Deus nada somos. Então tudo começa a cair. Tudo toma um rumo errado, né? Provavelmente dito. E a gente às vezes está na tal da lama mesmo, né? Estamos no pior dos piores lugares. E a gente reconhece o nosso pecado. A gente reconhece a nossa falta. E muitas vezes a gente pensa como ele propriamente dito. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E isso é reconhecer a misericórdia de Deus. É reconhecer que erramos. E então, como ali propriamente dito, buscar perdão. E Deus é como este pai.
que se alegra com o nosso retorno. Se alegra com aquele filho que estava perdido, como ali propriamente dito. Calma aí. Porque este meu filho que estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É assim, Deus se alegra com a nossa conversão. Deus se alegra com cada filho e filha que retorna para Ele. Mas também, muitas vezes, existem aqueles de dentro, assim, propriamente dito, que estão sempre na presença de Deus. Mas quando veem um pecador se arrepender, não se alegram. Não animam em ver que um irmão se arrependeu e voltou-se para Deus. Não gostam dessa história, mas a gente reconhecer que Deus propriamente dito é misericórdia. Ele nos perdoa, nos convida a perdoar e também nos convida a nos alegrarmos pela conversão dos irmãos e irmãs. Então é tudo isso, é reconhecer aqueles que nós podemos nos arrependermos e voltar para Deus. Mas nós que às vezes já fizemos isso, estamos juntos do Pai, devemos se alegrar por aqueles que se convertem. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado sábado e nos encontramos amanhã.